No vídeo de hoje eu vou falar sobre obtenção de cidadania holandesa. Esse é um assunto que eu queria trazer no canal faz tempo, mas eu também esperei um pouco para pesquisar bem, para saber bastante informações e para trazer coisas mais redondas para esse vídeo. Mas eu queria começar um pouco pelas vantagens e desvantagens de você pedir a cidadania holandesa, porque todo mundo fala sobre pedir a cidadania, sobre ter um passaporte holandês, sobre se naturalizar, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre vantagens e desvantagens, não que tenha assim um grande rol de informação sobre isso, mas tem algumas coisas que eu apurei que achei interessante trazer antes de simplesmente falar como fazer. Mas antes de eu continuar, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, já deixa o joinha aí desde agora, porque esse vídeo vai ser legal, e se você já assistiu outros vídeos, você sabe que meu canal é legal, modéstia à parte, né? Então deixa já o seu joinha, todo o pacote aí YouTube para me ajudar a incentivar aí o canal. E a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, também deixe um comentário que eu estou sempre lendo, eu estou sempre respondendo. E quais são as vantagens de você se naturalizar holandês? Então, acho que a primeira vantagem é que você pode ficar aqui em definitivo. Então, você não tem que se preocupar mais em visto, renovar visto. Você passa a ser um cidadão da União Europeia, que acho que é, na verdade, a maior vantagem, né? Então, se amanhã você não quiser mais morar na Holanda, você consegue facilmente migrar para outro país da União Europeia, simplesmente com seu passaporte holandês. Então isso é uma grande facilidade, é algo que te dá muita mobilidade dentro da União Europeia e que te dá um pouco mais de segurança até jurídica. Eu acho que principalmente para quem tem filhos aqui, eu acho que é uma grande vantagem, porque você tendo o passaporte, você é um cidadão holandês, ninguém vai poder te extraditar do país porque você virou cidadão. Então assim, acho que essa é a maior vantagem de você obter a cidadania, no caso, a cidadania holandesa. Outra vantagem é que você pode participar mais ativamente da vida do país, ou seja, você pode votar nas eleições, então você pode ajudar o país a escolher quem será o próximo ou a próxima futura ministra ou ministro da Holanda. E não só nas eleições da Holanda, mas você também pode votar nas eleições da União Europeia, porque você passa a ser um cidadão da União Europeia. Então você também pode votar em algumas eleições específicas que tem da União Europeia. Outra vantagem é que você pode, então, trabalhar em cargos públicos, porque na verdade em cargos públicos você só pode trabalhar se você for cidadão holandês, no caso, né? Então, a partir do momento que você se naturaliza, você pode se aplicar para vagas em cargos públicos, para policial, para trabalhar, sei lá, na prefeitura e coisas do tipo. Quem eventualmente tem experiência no Brasil já com cargo público. Cargo público nem sei, porque muda muita coisa, né? A legislação é outra, mas, por exemplo, se você era policial no Brasil e de repente você quer ser policial aqui na Holanda, é uma boa, porque você tem experiência e passa a poder se candidatar a isso, né? Então essa é outra vantagem de você passar a ser cidadão, que você acaba tendo acesso a mais cargos públicos, né? Mais vagas, oportunidades de emprego, porque você passa a ter acesso aos cargos públicos. Quanto às desvantagens, eu tentei assim procurar, né, algumas desvantagens para tentar ser bem transparente, bem honesta. Não achei assim muita desvantagem, eu achei na verdade duas coisas. A primeira delas é a possibilidade de você ter que renunciar à sua cidadania brasileira. Então, para quem quer se naturalizar holandês e se você não é partner de um holandês, ou seja, se não é casado ou tem a parceria registrada, que é a união estável aqui na Holanda, você, como parte do processo de naturalização, tem que obrigatoriamente renunciar à sua cidadania brasileira. Então, para se naturalizar, muita gente precisa deixar de ser brasileiro, vamos dizer assim, né? Isso é uma desvantagem, porque legal seria ficar com a dupla cidadania. Mas como tem essa questão do lado holandês, e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre perda de nacionalidade, perda e manutenção de nacionalidade, porque a gente tem que olhar os dois lados, não pode olhar só a lei do Brasil, mas tem que olhar a lei da Holanda. E do lado da Holanda, parte do processo envolve você renunciar oficialmente à sua cidadania brasileira. Então essa acaba sendo, às vezes, uma desvantagem para boa parte das pessoas que acabam não entrando na exceção que eu, por exemplo, entraria ao pedir a cidadania holandesa, porque eu tenho um partner holandês, então eu posso entrar na exceção e não renunciar à minha cidadania brasileira. Mas se você quer entender esse rolê, recomendo
que você veja esse vídeo sobre a perda de cidadania, que ele tá bem completo, tá bem explicadinho essa história, é uma história que todo mundo tem dúvida e que é bom entender os dois lados para não fazer besteira e escolher certo. Mas essa acaba sendo uma desvantagem. Outra desvantagem é que, assim, eu, por exemplo, nesse momento de escolher ou pedir a minha cidadania holandesa ou pedir um visto de longa duração, porque o meu primeiro visto de partner, ele está vencendo em breve, então eu preciso tomar essa decisão. O processo de cidadania, ele é mais longo e bem mais caro do que o processo de renovar um visto, de pedir um visto permanente. Então, assim, é uma desvantagem, né? É uma coisa que é muito particular de cada um tem que decidir, mas não deixa de ser uma desvantagem. A cidadania é um processo bem mais longo e bem mais caro. E quais são os requisitos para você pedir a sua cidadania holandesa? Você precisa ter morado pelo menos 5 anos na Holanda ininterruptamente. Isso significa que você não ficou mais de 6 meses fora da Holanda nesse período. E isso significa que você tinha, nesse período de 5 anos, você tinha um visto, né, de permanência, residência legal na Holanda. Há um tempo atrás surgiu uma conversa de que você não pode se naturalizar quando tem, por exemplo, o visto Chaves, que é o visto que você pede quando você tem um filho holandês, e aí conectado a esse filho que tem a nacionalidade holandesa, você pede um visto para permanecer no país, cuidando dessa criança, porque esse visto só é válido para menores de 18 anos. Mas na verdade, eu até expliquei isso em um outro vídeo, você pode sim pedir a naturalização se você tiver os 5 anos de vida na Holanda com esse visto Chaves. A questão é que o visto Chaves, ele expira exatamente quando essa criança fizer 18 anos. Então, se no momento que essa criança fizer 18 anos, você não tiver completado os 5 anos, você não vai conseguir pedir a cidadania, porque você ainda precisaria cumprir mais um tempo de residência na Holanda para poder ser aplicável a cidadania. Então, se você tem, por exemplo, um filho pequeno e vai pedir o visto em cima dessa criança que tem, sei lá, um exemplo, 5 anos de idade, e você, quando essa criança tiver 10 anos de idade, você pode pedir a sua cidadania, porque está dentro do prazo, você cumpriu 5 anos, beleza. Agora, numa situação que a pessoa pede o visto quando a criança tem, sei lá, que já não é criança, é adolescente, mas tem uns 16 anos e vem para cá nesse momento, ela vai ter passado 2 anos somente na Holanda e aí não vai cumprir os 5 anos necessários. Então o visto Chaves tem essa observação, por exemplo. Mas essa é a regra, 5 anos, você tem que permanecer 5 anos na Holanda para poder pedir a naturalização. Existe uma exceção que é, por exemplo, o meu caso, para quem tem visto de partner holandês e tem parceria registrada ou casamento civil, você pode fazer o pedido da cidadania com menos tempo, que são 3 anos. Então você tem que ter vivido pelo menos 3 anos ininterruptos na Holanda, no caso de visto de partner, com parceria registrada ou casamento civil. O outro requisito que eu acabei também de falar, que é você abdicar da sua cidadania brasileira. A exceção é quando você tem um visto de partner, como eu expliquei, ou se você é filho de holandês. Então, a naturalização, porque o seu pai é holandês, seu pai, sua mãe tem a nacionalidade holandesa, nesse caso você também não precisa abdicar da cidadania brasileira. Nos outros casos, você precisará abdicar. E quais os documentos necessários para solicitar a cidadania? Você precisa de um passaporte válido, né, do seu país de origem, a certidão de nascimento, que precisa sempre que você tem que apresentar a certidão de nascimento na Holanda, você tem que apresentar uma certidão de nascimento que seja traduzida e apostilada. Na verdade, é o contrário, que seja apostilada e traduzida. Então, por exemplo, para registrar o BSN, eu trouxe a minha certidão do Brasil, apostilei a certidão lá no Brasil, depois de apostilada, eu traduzi e isso me serviu para o BSN e acredito que vai servir também muito bem para a solicitação de cidadania. É importante que a certidão de nascimento tenha 6 meses de validade, contando da data que você está apresentando ela. Na verdade, validade não, que ela tenha emitida, que ela tenha sido emitida em no máximo 6 meses. É uma coisa que você pode validar com a prefeitura da sua cidade. Eu já tive outras situações em que eu precisava apresentar a certidão de nascimento quando eu fui registrar minha parceria e a prefeitura aqui de Groningen, eu liguei lá e eles falaram assim que naquele caso da parceria registrada, eu não precisaria apresentar uma nova certidão porque eu tinha morado esse tempo aqui, quando eu fiz o meu registro já tinha apresentado, então já constava lá
Então é algo que é bom sempre você ligar na prefeitura da sua cidade para confirmar se você precisa trazer uma nova, mas se você precisar trazer uma nova, saiba que é esse processo. Certidão de nascimento com no máximo 6 meses de emissão e apostilada e traduzida. E você também precisa apresentar um certificado, um diploma de integração. O que é o diploma de integração? Então, podem ser duas coisas. No meu caso, como eu tenho um visto de partner, o meu visto de partner exige que eu faça um processo bem específico de integração, que é um processo ligado ao meu visto. E esse processo de integração, que no final gera um diploma, eu posso utilizar para pedir a cidadania e ele serve e maravilhoso. Se o seu tipo de visto não exige o diploma de integração, você tem que fazer um processo de integração à parte. Por que eu estou separando essas duas coisas? Porque uma das coisas que é muito confusa, que as pessoas fazem muita confusão, é que o processo de integração que eu tive que fazer por causa do visto de partner, não tem nada a ver com a questão da cidadania, é um processo que exige um nível de holandês. E a lei, que é uma lei recente, de que passou a valer em janeiro de 2022, o nível de holandês pode ser até o B1. É uma coisa que é avaliado caso a caso, mas a grande maioria das pessoas vai ter que fazer o nível de holandês B1 para poder cumprir com esse processo de integração que é do visto de partner. Mas a lei de imigração voltada para naturalização, para quem não tem que fazer hambúrguer, para quem não tem visto de partner, para quem está se naturalizando através de outros tipos de visto, esse nível ainda não mudou. Estou gravando esse vídeo em 2023. Existem discussões sobre mudar também o nível desse processo de integração específico para naturalização para o nível B1, mas até então o processo ainda prevê o nível A2. Então, assim, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, vale a pena dar uma olhada no site do IND, que é o Serviço de Imigração da Holanda, para ver exatamente qual é o processo que você precisa fazer, principalmente qual é o nível de holandês que você precisa entregar nesse processo de integração para a naturalização, mas até o momento ainda não tem uma mudança real na regra, então por enquanto ainda é o nível A2. Importante esclarecer isso, porque muita gente faz confusão, porque ambos chamam inburgering, que é a palavra que significa integração em holandês, e quando você simplesmente joga inburgering no Google, pode aparecer qualquer um dos dois processos. Então, é importante deixar bem claro essa parte para não dar confusão. E como que pede a naturalização? Então, você separa todos esses documentos. Quando tiver com todos os documentos prontos, você tem que entrar no site da prefeitura da cidade, porque o processo é todo solicitado e feito na prefeitura da cidade onde você mora. Embora também envolva o IND, que é o Serviço de Imigração da Holanda. Mas, na verdade, é um processo que a prefeitura da cidade onde você mora vai submeter os documentos para o IND e o IND vai devolver para a prefeitura, que vai fazer os trâmites sobre a sua naturalização. No site da prefeitura, você vai ter que fazer um agendamento para levar os documentos e se preparar para pagar uma pequena taxa, que é uma coisa simbólica praticamente. Brincadeiras à parte, é bem caro, custa 970 € para você pedir a sua naturalização. Lembra que eu falei que é bem mais caro? É bem mais caro. Então, você tem que estar bem preparado, né? Documento é fácil, 970 € a gente tem que arranjar de algum lugar para fazer essa naturalização. No momento desse agendamento na prefeitura, você tem que pagar essa taxa, que é salgadíssima, né? Mas, enfim, faz parte. Esse é o custo para naturalizar uma pessoa. Se você, por exemplo, tem um filho e quer naturalizar você e o filho, é mais barato, porque aí você faz, né, em pacote. Se você quiser naturalizar 2 pessoas ao mesmo tempo, tem as regras lá no site da prefeitura, mas o custo individual, e é o mínimo, né? Porque se for você e mais uma pessoa, é um pouco mais caro que isso, não é o dobro, mas é um pouco mais caro que isso. Então, prepare o bolso, porque salgado. A prefeitura vai recolher todos os documentos, vai enviar para o IND, você vai receber uma carta, porque a Holandinha adora mandar uma carta, né? Nessa carta é informado um prazo de 12 meses para avaliação e decisão se vão te dar a cidadania ou não. O que eu sempre ouço é que muitas vezes vem menos tempo, tem pessoas que vêm 6 meses, tem pessoas
ouvi uma vez uma pessoa falar que foi menos, mas achei estranho. Mas o prazo oficial são 12 meses. Então, é bom você se programar, porque se você tem um visto que vai vencer e a sua opção é fazer a naturalização, você tem que contar com esse prazo, que o prazo oficial é 12 meses. Então, você tem que ficar esperto com as coisas para você não ter que pedir a naturalização e ter que renovar um visto e gastar dinheiro à toa. Eles vão analisar se você cumpre todos os requisitos, se está tudo ok para você se naturalizar. E a partir do momento que eles te derem esse de acordo, entender que está tudo ok, você vai receber o quê? Uma cartinha do rei. Porque quem te dá a naturalização? O rei da Holanda. Você vai receber uma cartinha do senhor nesse momento, pelo menos o senhor William Alexander, não sei quantos anos esse vídeo vai ficar aqui rodando no YouTube, mas você vai receber a cartinha do rei dizendo que te aceita por uma amizade sincera. Até você receber a resposta, você consegue acompanhar no site do IND para ver o status, mas o que todo mundo quer é a cartinha do rei, né? Recebendo o positivo, você vai ter uma cerimônia de naturalização lá na prefeitura da cidade onde você mora. E essa cerimônia tem tipo de um juramento que você pode escolher se você faz, eles colocam assim, com religião ou sem religião, né? Tipo, na verdade, entre um e outro muda uma frase no final que inclui Deus. Se você for uma pessoa que tem uma religião, uma crença, você pode falar esse juramento com essa frase no final, ou você pode falar sem. Eu vou ler aqui a frase que eu traduzi, né? Que é assim: juro que respeito a ordem constitucional do Reino dos Países Baixos, as suas liberdades e direitos. Eu juro cumprir fielmente os deveres que a cidadania implica. E aí, se você quiser a parte religiosa, vai adicionar: então me ajude, Deus Todo-Poderoso. Eu não sei, eu penso em pedir a cidadania, mas não sei ainda se eu vou incluir Deus Todo-Poderoso no final ou não, vamos pensar. 5 dias úteis após a cerimônia, você já pode pedir o seu passaporte, que é algo que você também pede na prefeitura. Aqui na Holanda, muita coisa é resolvida na prefeitura. O passaporte é uma delas, e aí você já pode fazer a solicitação do seu passaporte holandês e não pegar mais a fila da imigração no aeroporto quando você chegar de volta aqui, né? E é isso, minha gente, o processo em si não é assim muito complicado, né? Mas os requisitos, você atender o tempo principalmente, né? Para quem precisa renunciar à cidadania, um dos documentos que você tem que apresentar é a sua renúncia formal da cidadania no Brasil, né? Então você tem que ir no consulado, no site do consulado brasileiro, pedir a sua renúncia da cidadania, incluir esse documento junto com os documentos que você precisa enviar e levar na prefeitura quando você vai solicitar a sua cidadania, né? E no mais, é rezar para dar tudo certo, né? Que não tem muito assim, na teoria não tem muito como dar errado, né? Se você cumpre todos os requisitos. E esperar, sim, a cartinha do rei, que eu vi de uma amiga uma vez, é uma cartinha super bonitinha, assim, achei bonitinha pelo menos, né? Do rei falando, né, aceitando a sua cidadania, enfim. Eu gostaria muito de ter essa cartinha do rei, não vou mentir, não. Se você tem dúvidas sobre esse processo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar a esclarecer. E muito obrigada por me assistir.